um pouquinho sobre o cenário atual das práticas terapêuticas no Brasil e no mundo, nós vamos fazer um recorte baseados aqui nas práticas religiosas no Brasil e no mundo. Através do mapa mundi que nós vemos agora e que traz as igrejas predominantes no mundo, as religiões predominantes no mundo, nós já conseguimos entender, conhecendo um pouquinho sobre religiões, quais delas adotam de fato ou não adotam a crença na imortalidade da alma, ou seja, no processo reencarnatório. A crença de que somos seres em processo evolutivo, que estamos aqui de passagem. A crença em um único Deus, a crença em várias moradas na casa de meu pai, a crença de que nós podemos não estar, então, neste planeta e sermos deslocados para outros planetas, escolas. Então, nós temos, de acordo com o próprio mapa mostrado, a sinalização de poucas religiões que adotam, então, a crença no intercâmbio entre dimensão da matéria e dimensão astral. Parece bobagem isso, mas nos diz muito no cenário dos cuidados integrativos, dos cuidados integrais. Há uma série de práticas e ferramentas que, na maioria ou na grande parte do planeta, não podem ser utilizados porque não fazem parte da crença religiosa dominante ou predominante em determinados países. Então, nós temos aqui no Brasil, de modo objetivo, um cenário mais propício para que as diversas terapias integrativas, holísticas, que pressupõem a utilização de energia de todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, para adoção, integração, uso dos elementos da natureza, fogo, terra, água e ar, para adoção, então, de práticas anímicas, conscienciais que visam elucidar e equilibrar os campos emocionais de um assistido, sejam também utilizados. Há muitas religiões que não permitem, inclusive, no mundo inteiro, que os pacientes assistidos, os necessitados, passem por terapia cognitivo-comportamental, ou seja, que falem sobre as suas emoções. Há muitas religiões que impedem, inclusive, que os seus seguidores frequentem um médico nos hospitais, tomem remédios, façam exames, transfusões de sangue, adotem métodos contraceptivos, por exemplo. Então, obviamente que na maioria desses países, ou em muitos desses países no mundo, a abordagem seja muito limitada e mais direcionada para a medicina clássica, ou seja, para o tratamento de doenças e não de doentes. Com a diversidade de práticas terapêuticas em diversas áreas e de diversas formas, nós podemos já entender aquilo que acontece em países, e muitas vezes países considerados países de primeiro mundo, países avançados em ciência, na medicina clássica, mas não tão avançados no tocante à abordagem do ser humano de modo integral, ou seja, não só como ser humano mortal, mas como um ser eterno constituído de vários corpos ou veículos de consciência e que precisa ser abordado de maneira integral. Corpo físico, corpo de energia, precisa ser abordado bem emocionalmente, mentalmente, comportamentalmente,
Então, o Brasil é, sim, um grande ambiente, isso dito pelos espíritos que conseguem, inclusive, direcionar muitos trabalhadores encarnados e desencarnados daqui para outros países, para países mais, segundo a palavra deles, atrasados nesse sentido da abordagem integral ou da inserção das práticas integrativas e complementares dentro das suas medicinas clássicas. Este é um movimento que fora do Brasil tem sido feito devagarzinho. Este é um verbo também ouvido de muitos colegas que moram em outros países, na Europa, que moram em Portugal, na Espanha. Aliás, os portugueses e espanhóis colaboram muito conosco, os nativos lá que fazem os nossos cursos também, sobre como as práticas terapêuticas acontecem lá, como as práticas espirituais acontecem, as médicas, e isso faz com que a gente tenha um pouquinho mais de repertório para falar. O mesmo na Inglaterra, na França, no Japão, na Austrália. De modo geral, países que honram os povos indígenas e que honram e utilizam as tradições, as medicinas tradicionais ainda, ou seja, a ação das benzedeiras, dos xamãs, dos pajés, os povos também africanos que trazem toda a tradição de cura, de seus rituais magísticos que envolvem manipulação de energia vital, de magnetismo, o uso das ervas, o uso das plantas que curam. Aqui no Brasil também nós temos este berço de práticas advindas das medicinas tradicionais complementares e integrativas dos povos indígenas. Em geral, estes países tendem a ter um psiquismo mais aberto, ter uma visão mais universalista das suas práticas e então formam um campo mais propício para que aqueles terapeutas que se identifiquem com essas práticas, que desejam aprender e empregar, por exemplo, e novamente, a força dos reinos da natureza, de seus elementos, das energias diversas, das vibrações, a força das músicas, enfim, nós vamos falar novamente sobre os elementos, os tipos de práticas daqui a pouco, mas nós temos, fato é, no Brasil e em grande parte da América do Sul, nós temos um cenário que nos permite com maior tranquilidade adotarmos estas ferramentas. Prova é também que o próprio sincretismo religioso que se instala no Brasil, não é? As religiões se misturando, as crenças por motivos específicos, razões não muito advindas de cenários de paz, mas nós temos então a mistura de crenças religiosas, os católicos sendo misturados aos umbandistas, aos candomblecistas, aos espíritas. E isso nos permite, enquanto seres que fomos também aportados aqui para o Brasil, não à toa, seres mais universalistas, para que a gente pudesse, com a consciência mais aberta, receber a inspiração do alto para, misturando as nossas consciências, as nossas visões, pudéssemos alargar, então, o cenário de ação que promove atingirmos de modo mais eficaz aqueles que pensam diferente de nós, os diversos estados de consciência. Foi o sincretismo religioso e a nossa veia universalista que promoveram, então, esta oportunidade para que, em meio à medicina clássica, inclusive, as práticas integrativas pudessem ser integradas, adotadas, e para que a gente passasse também a dizer para todo o resto do planeta que ainda atrasa em adotar essas práticas,
que a gente pode começar a enxergar o ser humano nos seus níveis físico, energético, emocional e psíquico. Eu estou batendo muito como bato nessa tecla na descrição das nomenclaturas, dos campos de atuação, porque nós precisamos de fato entender que as nossas ferramentas precisam auxiliar um paciente em todas essas frentes. É o que a gente chama abordagem integral. Então nós, antes aqui no Brasil, vemos com maior naturalidade a necessidade da integração entre corpo e espírito. Não necessariamente que sejamos espíritas todos nós, mas nós somos abertos de modo mais tranquilo aqui no Brasil e na América Latina a crença de que não é apenas o plano da matéria que nos sustenta ou que nos traz resposta. No Brasil nós temos grande parte da população adepta à crença na espiritualidade consciente. Não necessariamente são espíritas ou acreditam em espírito, mas acreditam em energias que estão para além do campo da matéria. As pessoas não são tão materialistas. Acreditam, por exemplo, então, na influência, na potência curadora de uma erva, na potência curadora das águas, do ar, da respiração, da terra em si, não é? Do calor do sol. E isso já nos abre muito campo de ação perante os pacientes e assistidos. Então, essa integração corpo, mente e espiritualidade, espírito. E a partir daí, a prática dessa espiritualidade consciente que visa a começar a abrir mais os campos de integração para o entendimento do ser como um todo. Então, aqui no nosso seminário 7 Pilares das Práticas Terapêuticas, nós vamos sempre falar a respeito do ser integral, ou seja, do ser como campo físico, emocional, psíquico, social, espiritual e a necessidade de olharmos para as nossas sombras, para aquilo que desconhecemos de nós mesmos e que mora no nosso inconsciente, vindo à tona ao longo das nossas vidas em diversos momentos. Nós temos um workshop específico a respeito de mapeamento de sombras no nosso curso principal, que é o curso de assistência humana e apometria, e também dentro do nosso canal no YouTube. Para quem tiver interesse, nós conduzimos ali o entendimento do que seja mapeamento de sombras e um exercício prático também. Mas fato é que, incluindo inclusive o terapeuta como um ser integral, nós precisamos olhar sempre para estas seis áreas que nos incluem e que nos compõem. E é por isso que, já entendendo que, mesmo não acreditando em espiritualidade, nós devemos, enquanto terapeutas, olhar para o corpo físico, para as emoções, para o campo de energia que vai sustentar melhor o corpo físico e as nossas emoções e o nosso psiquismo. Nós temos que olhar para o campo social e incluir nas nossas didáticas, nas nossas linhas de raciocínio, a influência da espiritualidade e aí sim dos espíritos e antes e paralelo, concomitantemente, das nossas sombras, como campo de observação do nosso paciente e dos cenários que nos influenciam diretamente, visando nos adoecer. Nós vamos olhar agora sobre a importância de adotarmos definitivamente a crença de que nós somos seres imortais
Estamos aqui experienciando mais uma oportunidade reencarnatória através das nossas dores e sofrimentos, que são os melhores mecanismos educativos para que a gente evolua, mas vamos entender o perigo de não considerarmos nas nossas práticas terapêuticas a influência da dimensão astral, da dimensão extrafísica e dos seus habitantes.